2026 pode ser o último ano do mundo como a gente conhece. Mas ninguém está te explicando isso por quê? Eu vou te contar agora. 2026 seria o último ano para a gente se preparar. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei exagerado. Quando comecei a ver economista repetindo, gente de geopolítica falando, relatório de instituições grandes citando esse período, eu parei e pensei, espera aí, alguma coisa tem aqui. Hoje eu não quero que você acredite em mim, quero que você pense comigo. Vamos começar pelo óbvio. O mundo não está normal. O Fundo Monetário Internacional já publicou relatórios alertando para um risco de maior instabilidade entre 2025 e 2027. O banco Goldman Sachs falou em possível correção forte na economia global nesse mesmo período. O jornal Financial Times disse que nós estamos entrando na maior redistribuição de poder econômico desde a Guerra Fria. E a revista The Economist descreveu essa década como uma década de reinício, um reset profundo em tecnologia, trabalho e política. Não é qualquer blog anônimo dizendo isso. São instituições que acompanham o planeta há décadas. Quando esse tipo de gente começa a olhar para a mesma data, no mínimo, a gente precisa prestar atenção. Mas aí vem a pergunta, por que 2026? Não tem profecia aqui, tem movimento. De um lado nós temos os Estados Unidos correndo para não perder a liderança. Do outro lado, a China correndo para assumir essa liderança. No meio disso tudo, a inteligência artificial. O pesquisador Kai-Fu Lee, autor do livro AI Superpowers, disse algo simples e direto. O país que dominar a inteligência artificial vai dominar a economia do século XXI. Geoffrey Hinton, que é considerado um dos pais da inteligência artificial moderna, deu uma entrevista ao jornal The New York Times e disse com todas as letras: pode chegar um momento em que os humanos não sejam necessários para muitos tipos de trabalho. E não é youtuber aleatório dizendo isso. São pessoas que construíram essa tecnologia falando sobre ela. E quando quem construiu começa a ficar preocupado, é bom a gente ficar também. Agora vamos trazer isso para o nosso lado, para o Brasil. Tem uma coisa que pouca gente percebe. Sem minério, não tem chip. Sem chip, não tem inteligência artificial. Sem inteligência artificial, não tem poder. Quem diz isso não sou eu. É qualquer relatório sério sobre cadeia tecnológica. E onde estão alguns dos minérios mais importantes do planeta? Terras raras, nióbio, lítio, cobre, grafite, minerais estratégicos? Uma parte enorme disso está embaixo do nosso chão. O Serviço Geológico dos Estados Unidos cita o Brasil como um dos grandes detentores de recursos estratégicos para essa nova economia. Isso significa o que na prática? Significa que o Brasil é muito mais importante para o jogo do que a maioria dos brasileiros imagina. Só que tem um detalhe. Importância sem estratégia vira vulnerabilidade. Quando um país tem algo que o mundo quer, só existem 3 posições possíveis. Ou ele é protagonista, ou ele é parceiro subordinado, ou ele é só território explorado. Qual dessas 3 você acha que o Brasil parece estar mais perto hoje? E aí entra um outro ponto delicado. A ideia de usar o preço do petróleo como arma geopolítica. Alguns analistas norte-americanos levantaram a hipótese de derrubar o petróleo para $20 o barril, para enfraquecer economias muito dependentes de exportação, como Brasil e Venezuela. É um cenário extremo? É. É uma certeza? Não. Mas é uma possibilidade que está sendo discutida em círculos de poder. E se isso acontecesse, não significaria gasolina baratinha para sempre. Na prática, poderia significar que produzir aqui dentro deixa de ser viável, que a gente passa a depender mais de importação, que a cadeia inteira se reorganiza e que, mais uma vez, a gente fica na mão de decisão dos outros. País que pede autonomia de produção, perde autonomia de decisão. Até aqui, talvez você esteja sentindo um peso. E eu quero te dizer uma coisa importante. O objetivo do Radar 2040 não é te assustar. Eu não ganho nada se você terminar esse vídeo com medo. O que eu quero é que você termine esse vídeo com consciência. Existe uma diferença enorme entre pânico e preparo. Então vamos continuar, mas com essa chave na cabeça. Não é sobre medo, é sobre leitura de cenário. Tem um outro lado dessa história que quase ninguém comenta. O mesmo movimento que pode derrubar muita gente, pode levantar quem estiver acordado. Se você olhar para a história, toda grande mudança de era cria 3 tipos de pessoas. As que negam até o fim,
as que acordam tarde demais e as que se preparam enquanto ainda parece exagero. Quando veio a Revolução Industrial, muita gente riu das máquinas. Quando a internet chegou, muita gente dizia que era moda. Hoje, você não vive sem energia e você não vive sem internet. A inteligência artificial está no mesmo ponto. Ainda é novidade para muita gente, mas já é infraestrutura para quem está na frente. E o Brasil? Onde entra nisso? E aqui a conversa fica mais próxima. Pensa comigo. A gente já vive num país onde é difícil conseguir um bom emprego. A gente já sente o peso do custo de vida subindo ano após ano. A gente já vê gente qualificada dirigindo aplicativo e vendendo coisas na internet, se virando como dá. Agora imagine esse mesmo país entrando num mundo onde a parte dos trabalhos é feita por máquina, por robô, por algoritmo. Já pensou? Pesquisas do MIT e de universidades europeias estimam que até 2030, algo entre 30% e 40% das tarefas hoje executadas por humanos pode ser automatizado. Não quer dizer que 30% das pessoas vão ficar sem renda automaticamente, mas significa que quem não se adaptar, quem não se reinventar, quem não aprender coisas novas vai sofrer muito mais. E aí vem a pergunta que dói. O Brasil está preparando o seu povo para esse tipo de mundo? Ou continua preso num modelo de educação e de economia que já está velho, cansado, desatualizado? Eu sei que tudo isso pode parecer grande demais. Você pode estar pensando, tá, Pedro, e eu no meio disso tudo? Eu não mando no petróleo, eu não mando no governo, eu não mando em banco, o que eu faço? E é exatamente aqui que o Radar 2040 começa a ter sentido. Porque o que está acontecendo no topo vai descer para a base. Mais cedo ou mais tarde, vai bater no seu trabalho, na sua renda, na sua família, nas suas escolhas. Só que quem entende o movimento antes tem mais chance de se posicionar melhor. Não é sobre salvar o mundo, é sobre não ser engolido por ele. Então deixa eu ser bem direto com você. Se 2026 for mesmo um ponto de virada, como alguns analistas estão dizendo, você tem 3 caminhos. Você pode fingir que nada está acontecendo e seguir a vida no automático. Você pode entrar em desespero vendo notícia atrás de notícia sem filtro, sem critério e se afogar em medo. Ou você pode escolher acompanhar esse processo com calma, com informação, com estratégia. E aqui no Radar 2040, a proposta é a terceira. Eu não sou dono da verdade, eu não estou aqui como profeta, eu estou aqui como observador. Alguém que gosta de conectar ponto, olhar para dado, ouvir quem estuda isso há anos e traduzir tudo para uma linguagem que caiba na nossa vida real. E já que a gente está falando de vida real, deixa eu te fazer 3 perguntas para você carregar depois deste vídeo. A primeira, qual é a habilidade que você tem hoje que nenhuma máquina consegue copiar fácil? Segunda, se o Brasil é um dos países com mais recursos estratégicos do planeta, como é que você enxerga o seu papel como cidadão? E a terceira, se 2026 for mesmo um ano decisivo, quem você quer ser quando ele chegar? Alguém que foi empurrado pela onda ou alguém que mesmo num mar difícil aprendeu a surfar? E deixa eu te contar mais uma coisa, bem pé no chão. Quando a gente fala de se preparar, não é largar tudo, mudar de país amanhã ou viver em modo apocalipse. Na maioria das vezes, se preparar significa dar pequenos passos constantes. Ler melhor as notícias, cuidar melhor do seu dinheiro, aprender uma habilidade nova por ano, olhar com carinho para a sua saúde, se aproximar de pessoas que pensam junto e não de quem só espalha pânico. É montar aos poucos uma vida menos frágil. É ter um plano B, um plano C e, principalmente, um plano interior. Como é que eu vou reagir quando o mundo lá fora balançar? Porque o cenário pode ser duro, mas quem você se torna no meio dele faz toda a diferença. E se tudo isso que eu te falei fez sentido para você, se alguma ficha caiu, se alguma preocupação ganhou nome, então eu quero te pedir 2 coisas simples. Primeiro, fica comigo. Esse é só o primeiro episódio do Radar 2040. A ideia é, a cada vídeo, aprofundar um aspecto. Trabalho, tecnologia, Brasil, geopolítica, vida real. Sempre com esse tom aqui, humano, direto, sem fantasia, mas também sem desespero. Segunda, compartilha. Talvez você conheça alguém que está perdido, cansado de notícia solta, sentindo que tem algo estranho acontecendo, mas sem conseguir organizar as ideias. Manda esse vídeo para essa pessoa. Quanto mais gente consciente, menos gente manipulada. Para fechar, eu quero resumir tudo em uma frase. O futuro não chega de surpresa, ele manda sinais. Os relatórios, os estudos, os movimentos de países, os avanços da inteligência artificial, tudo isso é sinal. Se você quiser caminhar junto, se inscreve, deixa um like e me comenta nos comentários.
O que mais te preocupa quando você pensa em 2026? Porque aqui não é canal de profecia, é canal de leitura de realidade. Radar 2040. Antena no amanhã. A gente se vê no próximo episódio.